Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar do Power Query, a ferramenta que faz com que você se destaque dentro da sua empresa, que você vai conseguir automatizar, você vai aumentar a sua produtividade, vai automatizar os seus dados que estão fora do Excel para dentro do Excel. Você vai puxar esses dados de fora para dentro e, além do mais, você vai conseguir tratar esses dados. Esse é o Power Query que você faz tudo com o mouse, que é o seu melhor amigo. Então vem comigo nessa aula que você vai amar. E óbvio, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você receba as notificações quando eu mandar um próximo vídeo. Então você clica em se inscrever e ativa o sininho das notificações e compartilhe essa live com outras pessoas, porque o Power Query pode mudar a sua vida e vai mudar a vida de outras pessoas também dentro da empresa. O Power Query é incrível. Vem comigo que essa aula tá demais. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Você vai abrir o Excel. Se você quiser acompanhar junto comigo essa aula, é muito importante você ter a versão 2010 em diante instalada no seu computador. 2010 instalada no seu computador em diante. Ou seja, estou falando que a versão 2007, ela não funciona, tá? 2007, 2003, muito antiguinha, né? Não funciona. Eu estou com a versão mais nova do Excel aqui, que é a versão do Office 365, que é essa versãozinha aqui que eu acabei de abrir. Essa versão, como é que eu sei que eu estou com a versão nova do Excel? Quando você clica aqui na guia dados, você vem em obter dados e você encontra este botãozinho por aqui. Esse cara, ele é o Power Query, tá? Esse cara aqui do obter dados, que eu já vou circular aqui na canetinha para você ver. Daniel, eu cliquei e não vi esse negócio aqui que você me explicou da guia dados, obter dados. Vou te mostrar onde é que pode estar, porque às vezes você tem a versão 2016 e na versão 2016 ele está um pouquinho diferente, mas está aí também na guia dados, tá? Então vamos habilitar o meu zoom aqui, habilitei o zoom e foi. Na versão então 2016, que é uma versãozinha já um pouquinho antiguinha, não é o Office 365, né? Mas ó, na guia dados, tá? Dentro da guia dados, na versão nova do Excel, que é a versão que eu estou utilizando, o obter dados está desse lado de cá. Legal? Onde eu estou? Na guia dados, viu? Estou na guia dados. Na versão 2016, esse negócio de obter dados, ele tá mais ou menos por aqui, ó. Ele fica no meio, obter dados. Então, às vezes, você se confunde por causa disso. Beleza? Legal. A gente vai falar de Power Query. Estamos falando de Power Query, então você tem que baixar o Power Query se você está em outras versões do Excel. Então vamos mapear aqui rapidão. Muito importante, por mais que você já saiba Excel, é muito importante você saber mapear quais são as versões que pode e que não pode utilizar, porque às vezes na sua empresa não tem o Power Query, ou não tem a versão, na verdade, instalada do seu Excel, a versão é diferente e tal. Então é o seguinte, ó, vamos começar lá atrás, com 2003. 2003, xizinho, não dá para instalar o Power Query. 2007, não dá para instalar o Power Query. A versão 2010 e a versão 2013, você precisa fazer o download do Power Query. Legal? Tem que fazer o download do Power Query. Como é que faz? Já vou te mostrar. Versão 2016, não precisa fazer nada, já está no Excel. Ela está embutida aí no Excel, na guia dados. 2019, que é uma versão também que antes do Office 365, que é bem parecido, também está na guia dados. Office 365, ou Microsoft 365, né, que eles chamam agora, não é mais Office, é Microsoft 365. Este cara também está na guia dados, que é essa que eu estou usando aqui. Daniel, tem o Excel no Mac. O Power Query, que a gente vai trabalhar agora, no Mac, não funciona. Não existe ainda, tá? Assim como o Power BI, por exemplo, não tem por Mac ainda, infelizmente, né? Não tem. Daniel, estou acompanhando a sua aula pelo celular, pelo aplicativo do mobile. Estou lá no meu celular, não dá para instalar o Power Query. Não existe Power Query para o mobile ainda. E ainda tem mais uma versão, olha quantas versões. Nós temos a versão da web, que é o Excel da web, né? Que é o Office lá do Excel, você entra lá e tal. Tem Power Query? Não tem. Então, tipo, tem muita gente que acompanha a aula, às vezes, pelo Google, né? Planilhas, também não tem. Power Query é da Microsoft. Então, vamos lá, vamos mapear esse cara aqui, porque isso aqui é importante, tá? Ó, versão 2010, 2013 precisa fazer o download. Versão 2007, 2010, 2003, 2007, cara, nem tem como, não existe, enfim, tem que atualizar. E eu estou nessa versão, Microsoft 365, que é a assinatura e tal, parará. Pô, legal, Daniel. Então como é que eu faço para fazer o download, já que eu estou nessas versões 2010 e 2013?
Primeiro, se você nem sabe qual a versão que está no seu Excel, vou te dar uma dica. Se no seu Excel aparece o arquivo verde, o botão arquivo aqui em cima, ele aparece pintado de verde, assim, ó. Aqui, de fundinho, tá? Tá pintadinho de verdinho, assim. Significa que você tá ou na versão 2010 ou 2013, porque essas duas têm o arquivo pintadinho. Você tá vendo que a 2016 em diante não tem mais, né? Ele só é a mesma cor. Nas versões antigas tem esse cara pintadinho, tá? Então, se você tá nessas duas versões, o que você tem que fazer? Fazer o download. Como é que eu faço o download, professor? Você vai entrar no Google. Isso aqui é só para quem tá nessas duas versões, turma. Não precisa fazer o download quem já tá nas versões novas. Você vai entrar no Google, vai digitar download Power Query. Vai digitar download Power Query, tá? Aperta Enter. Procura o link da Microsoft, geralmente é o primeiro. Tá aqui, ó, Microsoft Power Query para Excel. Cliquei. Cliquei e ele abre, então, para você fazer o download só para as versões 2010 e 2013. Aí selecione o idioma, tá vendo aqui, ó? Português Brasil, clique em baixar e ele vai te dar duas opções. Ele vai te dar a versão 32 bits ou a versão 64 bits. Turma, 99% dos casos de instalação do Excel está instalado em 32 bits, tá? 99%. Ou seja, a maioria está aqui. Muitas poucas pessoas utilizam o Excel na versão 64 bits. Até a Microsoft falou, essa versão aqui usa só quando você tem muito dado, tal, porque ela dá uns problemas, enfim, as versões antigas, tá? Então já pega aqui, marca aqui, faz o 32 bits que provavelmente vai funcionar. Marcou, instalou, fecha o Excel, abre de novo, é só clicar em instalar, fecha o seu Excel, abre de novo, e quando você abrir o seu Excel, você tá aqui comigo. Cadê o Excel? Tá aqui. Quem tá na versão, então, dessas duas que fez o download, beleza? Para você que fez o download nessas duas versões, aqui em cima vai aparecer uma guia chamada Power Query. Power Query, tá? Aqui aparece Power Pivot no meu, que é outro suplemento. Mas vai aparecer Power Query. Então, quando eu, Danielzinho, estou trabalhando aqui, eu vou na guia dados, certo? Porque eu estou na versão nova e vou usar esse troço aqui por aqui. Legal? Para você que está na versão 2010 e 2013, você vai clicar na guia Power Query. E aí, tudo que eu fizer, você vai na guia Power Query. Pronto. É isso. Então, temos que começar essa aula com essa introdução aqui, porque senão a galera se confunde, não sabe onde está o Power Query, enfim. Vamos lá. Estamos prontos para a gente começar o nosso tutorial da nossa aula de hoje. E aí, óbvio, eu preparei uma introdução para a aula de hoje, né? Então, muito bem-vindo. Você está no aulão da Doutores do Excel. Estamos fazendo aulão da Doutores do Excel. Por quê? Nós estamos no aniversário de 10 anos da Doutores do Excel, então tá rolando aulão que vai até quarta-feira que vem. Nós estamos hoje na quarta-feira, a terceira aula. Eu julgo, acho que uma das aulas mais importantes hoje. Todas as aulas são. Segunda-feira tem uma aula muito importante. Mas a aula de hoje, sem dúvida, ela é muito importante. A gente vai usar uma ferramenta que simplesmente faz isso daqui, ó. Ela traz uma mudança da água para o vinho, beleza? É isso que o Power Query faz. Cara, o Power Query é incrível. Vou falar muito dessa ferramenta, você vai ver muito isso. O nosso curso, dentro lá, tem 3 cursos de Power Query para você, porque ela é a mudança de jogo. Ela traz uma mudança no Excel, ela traz uma mudança na sua carreira, ela traz uma mudança para a sua empresa, ela traz uma mudança dos seus processos, da sua produtividade, da água para o vinho. É isso que o Power Query faz, tá? Se você quer, me coloca aí, eu sempre coloco aqui, ó. Você quer isso aqui? Se você quiser, mete sim aí no chat e também aqui no Instagram, tá? Se você quer se destacar na sua empresa, você vai conseguir com Power Query. Você quer se tornar a pessoa mais importante do seu departamento? Você quer isso? Se tornar a pessoa mais importante lá no seu departamento? Se você quiser, você coloca assim, quero. Você quer ser mais respeitado na sua empresa? Ontem eu perguntei pra galera assim, o que aconteceu já de ruim com você? E, pô, tem gente que falou, cara, já sofri bullying por causa do Excel. Então você quer ser mais respeitado? Você quer nunca mais ter problema de empregabilidade? Cara, o Power Query faz isso. Porque nós estamos falando de uma ferramenta que a maioria das pessoas não conhece no Excel. Muita gente que aprende Excel lá atrás não faz um curso, não está participando dessa live que você está participando. Eles não se atualizam, não fazem cursos. E aí acontece que existem coisas novas no Excel. Então, você nunca mais quer ter problemas de empregabilidade?
Você quer aprender a tratar os dados, trabalhar com os dados, ser inserido no mundo de tecnologia, por mais que qualquer seja a sua área. Então é isso, assiste comigo até o final, porque você vai se surpreender com os novos poderes do Excel. Então vamos de tutorial de Power Query. Vamos entrar nesse mundo de Power Query. Power Query é a nova ferramenta para você tratar dados, para você conectar dados, para você trazer dados de fora para dentro do seu Excel. Não sei se você reparou aqui, ó a minha roupinha de hoje, ó. Você está vendo minha roupinha? Que eu tô até um pouquinho mais arrumadinho. Geralmente eu venho de camiseta e tal, né? Tô aqui. Sabe por quê? Eu acabei de vir de uma reunião numa empresa e adivinhando sobre o que era a reunião, sobre... era um projeto, né? Que a gente estava vendo se vai atuar ou não. Cara, sobre Power Query. O Power Query muda o jogo, né? E as pessoas onde eu vou nessas empresas, juro para vocês, dá dó. Porque assim, as pessoas não conhecem Power Query, tá trabalhando com o Excel do jeito errado. Então, se sinta muito privilegiado por você conhecer a partir de agora uma ferramenta e um dos segredos que existem no Excel, porque essa que é a verdade. O Power Query, então, ele faz a conexão de dados. O que eu vou fazer com você? Eu vou simular alguns dados. Opa! Tudo bem aqui? Que acho que deu uma falhada. Eu vou simular os dados e vou trazer eles para dentro do Excel, simulando como se fosse um sistema, tá bom? Que gera dados. E aí eu vou contando a historinha para você entrar junto comigo na historinha. Então vou dar um arquivo novo aqui. Quem está me acompanhando pode fazer isso. Arquivo novo. E aí imagina que o seu sistema, ele exporta uma informação desse jeito aqui. Você tem o código do produto, tá bom? Código do produto. Você tem a quantidade desse produto. Você tem a quantidade desse produto. Aí você tem a data que vendeu, que, enfim, não vou aqui, vamos falar de quantidade de produto, data, pode ser data da venda? Vamos falar data da venda, pronto, tá bom? Vou transformar esse cara em tabela, objeto novo do Excel, então, quem não acompanhou as aulas anteriores, botãozinho inserir, dentro do inserir eu tenho tabela. O que significa tabela? Significa que é uma nova ferramenta do Excel que fala assim, você vai preencher dados aqui? Você vai ter uma lista de dados? Então, peraí, eu já tenho uma ferramenta para você cadastrar os dados, que se chama tabela. Isso aqui muda o jogo também no Excel, tá? Tabela. Então, eu falo, sim, vai ter dados aqui. Vou clicar em tabela, minha tabela tem cabeçalhos, vou dar um OK. E deixo aí. Código do produto. Vou simular aqui 3 códigos de produto. Código 1, vendendo 2 vezes. Código 2 e código 3. Ou seja, 6 vendas. Quantidades. Vou simular qualquer quantidade aqui. 10, 20, 30, 10, 11... 21, 31, para ser diferente. Data da venda. Vamos imaginar que essa data aqui é de janeiro. Então, eu vou escrever assim, ó, 1/1 de 2021 e vou copiar e colar, indicando que essas vendas foram feitas no dia 1 e vou colocar uma venda aqui no dia 2 e outra venda aqui no dia 10. Pronto, tanto faz, tá? A ordem, enfim, não tem problema. Então, ou seja, imagina que você tem um sistema que gera uma informação para você mensal e ele está aqui. Só que você, como um especialista de dados, um especialista em Excel, você quer fazer análises, você quer fazer comparativos com os dados dos meses anteriores, você quer fazer comparativos, você quer ver se eu vendi mais, se eu vendi menos, você quer atualizar o seu relatório. Imagina que você já tem um relatório mensal que você faz e todo mês vem um arquivo novo, você tem que baixar. Todo dia, toda semana, você vai lá e exporta um arquivo do seu sistema. E ele vem aqui desse jeito. Eu vou até fazer uma simulação. Vou fazer até uma simulação aqui para você. Eu vou escrever assim, ó, mês, tá? E ano. Eu vou arrumar isso aqui, porque esse dado que eu te mostrei estava certinho, né? Então, não tem muito o que fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, mês de janeiro. Vou escrever, quem que tá fazendo comigo pode acompanhar junto comigo. Janeiro, troca aí, abrir uma nova coluna e vou colocar 2021, tá bom? Ano 2021. Ctrl+C, Ctrl+V, colei. Então tá bom. Então o sistema veio assim. Aqui eu já tenho um problema, e é isso que eu quero te mostrar. Neste caso, o nome janeiro e o ano, você concorda que para eu fazer análises dentro de uma tabela dinâmica, para eu fazer uma análise de datas, eu preciso dar um jeito de transformar essa coluna janeiro e ano numa data que nem eu tinha agora, né? Lembra? Eu tinha uma data aqui que era 1/1 de 2021, mas o meu sistema gera assim, por algum motivo. Então, eu preciso tratar esse dado, né, para gerar uma data, tá bom? Então, esquece que estava a data completa, segue a partir daqui. Então, imagina que o seu sistema tem mês e ano.
Beleza. Aí, poxa vida, eu preciso, então, fazer análises temporais. Eu preciso juntar. Deixa aí. Fiz, então, a planilha de janeiro. Eu vou salvar essa planilha numa pasta. Vou salvar aqui em mais opções. Eu vou salvar aqui, ó. Procurar. Pronto. Vou salvar nos documentos. Vou criar uma aba nova aqui, que seria a aula do aulão de hoje, aulão 3, Power Query, tá? Power Query. Eu estou salvando, turma, aqui nos meus documentos, tá bom? Vou dar um abrir pasta aqui e vou salvar. Esse dado é o mês de janeiro de 2021, certo? Então, ó, tá bem pequenininho aqui, ó, Jan de 2021. Legal, salvei. Tenho meu arquivo. Aí vamos simular o dado de fevereiro? Imagina que eu tenho outros dados. Ó, produto 2 aqui eu vendi. Em fevereiro, por exemplo, só vendi o 2 e o 3. Então vou meter um monte de 2 e o 3 ali no final. Vou mexer um pouquinho nas quantidades. Pode colocar qualquer quantidade aqui, ó. Qualquer um, tá? Pronto. E o mês vai ser de fevereiro, ou seja, fevereiro. A minha empresa exportou os dados lá do meu sistema de novo e veio os dados de fevereiro. Agora, então estou montando o segundo arquivo de fevereiro, porque eu exportei lá do meu sistema e eu tenho agora o arquivo de fevereiro. Então vamos salvar como esse cara chamando que é de fevereiro, porque eu já fiz as alterações. Mudei para fevereiro e mudei aqui 2 e 3, lembra? Falei, ó, produto 1 não foi vendido em fevereiro. Eu não vou clicar em salvar, eu vou clicar em salvar como, tá? Então F12, salvar como, e já vou meter aqui, ó, fevereiro de 2021. Fevereiro de 2021 já está salvando na mesma pasta lá, onde eu salvei, no aulão e tal, né? Vou dar um salvar. Legal. Agora já vou fazer o mês de março e a gente finaliza. Eu já vou dar um F12, porque às vezes quem salva aí na web e tal, ele já vai salvando, né? Então o que eu faço com o F12? Eu dou um salvar como no Excel. E aí eu já venho aqui e vou falar assim, ó, agora eu vou fazer o mês de março. Então já fiz o mês de março, mas não fiz as correções dos meus dados ainda. Então o que eu fiz aqui? O F12 ele salva como o arquivo. Então salvei como. Muito bom. Agora eu vou fazer as correções, né? Março de 2021. E aí eu vou falar, olha, março eu não vendi o produto 2. Eu vendi o 1 e o 3. Vou mudar alguns valorizinhos aqui embaixo. Né? Fazer umas diferençazinhas aqui. Então tem o março de 2021 e agora eu vou salvar o meu arquivo. Então, neste momento, qual que é o cenário que nós temos? Eu tenho o seguinte cenário. O que eu fiz até agora? Eu criei 3 arquivos diferentes, janeiro, fevereiro e março. Criei 3 arquivos diferentes. Por que eu fiz isso? Porque é muito comum as suas empresas exportarem dados de arquivos que estão separados e você precisa fazer uma análise desses arquivos, você precisa juntar. Né? Então, agora, o que seria o ideal eu fazer? Vamos lá. Tem os meus 3 arquivos, beleza? Que o meu sistema gerou. Vou fechar esse arquivo aqui, ó, de março. Legal, fechei o arquivo de março. Eu não sei se vocês tinham reparado, já estava num arquivo em branco, tá? Mas eu vou simular como se você estivesse num novo arquivo. Então, eu vou vir aqui, arquivinho em branco, e estou num arquivo em branco aqui. Então, qual que seria o ideal? O que a gente tem que fazer? O que a maioria das pessoas fazem? O que a maioria das pessoas sofrem ainda no mercado de trabalho? Que eu falei para vocês, fui numa empresa hoje, os caras estão sofrendo em função disso. E eu falei, puxa, eu vou dar esse exemplo na aula de hoje para a galera. Você tem os seus dados que veio dos meses lá, né? Então, o que as pessoas fazem porque elas não conhecem? Você vai lá na sua pastinha, aquela pastinha dos meses que eu acabei de criar, vou aqui em documentos, né? Abro a pastinha do arquivos aulão 3, cadê? Aulão 3 aqui. Pego o arquivo de janeiro, correto? Vou pegar a minha planilha, vou abrir. O que as pessoas fazem? Copia e cola, não é isso? Peguei o mês de janeiro e falo assim, ó, vou colar aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso fazer uma tratativa do trimestre, eu preciso fazer alguma análise do que está acontecendo. Então, pego o mês de janeiro, copio e colo para cá, no arquivo em branco. Geralmente é assim que a gente faz. Agora, você não precisa fazer, só me acompanhar, porque isso aqui eu vou apagar. Então, só acompanho o raciocínio. Aí, vou pegar o dado de fevereiro. Abro o dado de fevereiro e eu jogo embaixo desse mês, porque eu estou fazendo um consolidado. Daniel, por que você está fazendo um consolidado? Porque eu preciso fazer uma análise, por exemplo. Esse é o meu objetivo, né? Fazer uma tabela dinâmica, analisar. O que a gente faz? Ó, pega o fevereiro e cola embaixo. Não é assim que a gente faz? Colei embaixo. Pegaria março.
Tem que abrir o arquivo de março. Abro o arquivo de março. Copio esses dados na mão. Não é isso? Ó, copiaria esses dados na mão. Ctrl C. Só que eu vou apagar, tá? Não precisa me acompanhar. Ó, aqui. Onde tá? Aqui. E jogo aqui. Então agora, manualmente, o que eu fiz? Eu peguei os meus 3 relatórios e coloquei um embaixo do outro, porque é assim que a gente faz análise no Excel. Eu preciso ter um bancão de dados, que a gente chama, uma tabela com tudo, e agora eu consigo fazer análises. Poxa, fevereiro eu estou vendendo mais ou menos? Qual mês que eu vendi mais? Qual produto que saiu mais? Agora eu consigo gerar informação relevante para a minha empresa, a partir daqui dos meus dados. Eu tenho eles aqui. Muito bom. Só que vocês percebem que eu tenho que fazer uma tratativa aqui, ó. Por quê? Porque a tabela dinâmica, ela não vai entender mês e ano separado, tá bom? Pensando em tempo, pensando em temporal, né? Então eu preciso ter uma data, um campo de data. Teoricamente, o que eu teria que fazer aqui, ó? Manualmente, deixa eu aumentar o zoom, eu teria que dar um jeito de unificar esses dois aqui. Como que eu posso fazer isso? No Excel, vou tentar fazer de um jeito aqui, ó. Coloco igual, pego janeiro e concateno, né? Eu posso só jogar um E comercial, que ele já junta, e coloco aqui na data do ano, perdão. Eita, aqui foi. Apertei Enter. Opa, mas ele não entendeu porque tem que ser no formato de data, né? Então vamos colocar uma barrinha, eu esqueci da barrinha mesmo, tá? E-comercial, ó, não é fazer nada disso, tá? Eu tô mostrando, tô contando a história para você aqui do problema que a gente encontra. Coloquei a data, janeiro de 2021. O Excel ainda não entende que esse cara aqui é uma data, janeiro de 2021. Como é que eu sei que ele não está entendendo? Porque o mês está alinhado para a esquerda. Quando eu tenho uma coluna no Excel, ó, coluninha, tum, que os dados estão alinhados à esquerda e não à direita, significa que os dados ele está entendendo como texto. E quando ele entende como texto, ele não consegue fazer cálculos, tá? Então eu preciso dar um jeito desse cara virar número. Olha as tratativas que a gente tem que fazer. É muita tratativa quando está separado assim. Então o que você pode tentar fazer é usar uma fórmula. Ou então eu vou tentar, mas eu acho que não dá certo aqui. Ó. Se eu multiplicar 1 por 1 aqui, deixa eu ver. Também não deu. Multipliquei. Na verdade, eu teria que multiplicar tudo isso aqui por 1. Deixa eu ver se vai dar certo. Ó, ele até deu, porque quando eu forço uma multiplicação com mês e ano, o Excel até entende. Mas aqui você tem que ter essa técnica, né? Por que ele entendeu? Porque o nome do mês, ok, ele entende que o nome do mês é bom, que é certo, o ano tá aqui, aí eu vou lá, multiplico por 1, dei um jeito de transformar a data aqui, tá bom? E aí eu finalmente altero a minha coluna para formato de data. E aí eu tenho a minha data. É uma das técnicas. Eu poderia usar outras fórmulas para juntar, mas quando você força uma operação matemática, ele tenta forçar. E ele viu que era janeiro, ele entendeu o nome, tinha uma barrinha, tinha um formato de data correto e tal, e ele fez assim. Poxa, eu preciso fazer tratativa. Turma, essa tratativa é uma coluna. Você imagina você fazer tratativas em várias colunas. Todo mundo tem esse tipo de cenário na empresa, você tem que formatar, você tem que juntar e tal. Então o Power Query surgiu para resolver esse problema para a gente. Você não precisa mais ficar copiando e colando os dados aqui embaixo, que nem eu fiz em janeiro e fevereiro. Você não precisa ficar criando uma coluna aqui para tratar o dado. Você até pode, mas você pode fazer essa tratativa no Power Query. E aí o nosso grande objetivo é atualizar os dados. E quando eu clicar com o botãozinho direito e atualizar, que vai estar habilitado, ele vai fazer o processo todo para mim. Então se entrar um novo arquivo na minha pasta, ele já vai fazer isso para a gente. Se entrar uma nova venda lá naquele arquivo, já vai estar atualizado aqui. E antes, só dava para fazer essa atualização, cara, com VBA, que é a linguagem de programação do Excel. Você tinha que aprender a programar no Excel para conseguir fazer isso de forma automaticamente. Então hoje eu pego muitas pessoas e acho que talvez seja o seu caso aqui, você vai me contar se é o seu caso, tem muitas pessoas que falam assim, ó, Daniel, eu preciso aprender macro e VBA. Pô, legal, é importante aprender macro ainda, e VBA ainda é importante. Mas eu pergunto, você sabe Power Query? A pessoa fala não. Eu falei, então antes de aprender macro, você tem que aprender o Power Query, porque ele já está pronto para automatizar. E muitas vezes, quando a gente parte para fazer uma programação no Excel, a gente quer fazer exatamente isso que eu estou mostrando para você.
consolidar bases de dados, ajustar a base de dados, corrigir, pegar dado de um dado e trazer de fora para dentro. Então, geralmente a gente faz isso, né, com macro. E, cara, não precisa mais. Então, quem achava que macro e VBA hoje, nos dias de hoje, é mais importante do que Power Query, coloca aí, hashtag eu achava. Você achava que macro e VBA é mais importante do que Power Query? Coloca aí, eu achava. Quero ver da galera como é que tá essa situação. A grande maioria que não conhece Power Query fala, claro, macro é mais importante, é ali que eu automatizo, né? Mas não é. E eu vou mostrar para você que não é, tá? Ó o Lê, preciso te responder, hein, Lê. Vi lá, não tive tempo ainda, tá? O Leandro é um dos nossos alunos que já trocou muito o VBA por Power Query, né, Lê? Putz, o Power Query mudou a vida do Leandro, né? Eu conheço o Leandro, já veio aqui no escritório, já falou comigo e tal, e a gente tem uma amizade. A Rita eu achava, né, Rita? Ó, a Sophie eu achava, pois é, porque a gente ouve falar muito de VBA há muito tempo, né? Muito tempo. Ó, o Marcos, cara, eu achava também que VBA é mais importante. O Alisson tá falando também que achava. Pois é, a gente acha que é mais importante porque é muito mais antigo. O VBA existe no Excel desde 2000 e... Nossa, sei lá, puta, nem sei, 95, a versão 95, nem sei, não faço ideia quando surgiu o VBA no Excel, tá? Sinceramente, não faço ideia. Bom, turma, então, contextualizado, por que você tem que aprender Power Query? Vamos partir para fazer isso automático? Vamos lá, né? Então, lembra que eu falei para você? Cara, isso aqui você não vai usar, tá? Então, ó, tchau. Vou apagar tudo. Pronto, não preciso disso. Quem vai fazer isso para mim? O Power Query. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no meu Power Query. Então, atenção, no começo da aula eu expliquei para você como é que você baixa o Power Query, como é que você, dependendo da versão, versões mais novas, não precisa baixar Power Query. Guia dados, obter dados. Aqui dentro do obter dados, atenção, puta, é um saco isso aqui para mim, como professor, porque eu tenho que ficar explicando, porque muda as versões, né? E muita gente tem versão antiga ainda. Então, vamos lá. Quem tá... E enche o saco seu também, que ficou ouvindo, porque, Daniel, você já falou, mas pois é, tem gente que tá nas versões anteriores e não consegue acompanhar. Quem está na versão 2016, quando eu clicar em obter dados, você vai clicar em nova consulta, que está mais ou menos aqui no cantinho, no meio aqui da tela, nova consulta, tá bom? Quem está nas versões 2010, 2013, você vai clicar em Power Query e muito provavelmente vai ter nova consulta lá também para você, tá? Versões mais novas, o mingauzinho tá latindo aqui. Versões mais novas, você vai pegar obter dados e aí a gente vai pegar do arquivo e da pasta. Do arquivo da pasta. Como assim da pasta, Daniel? Eu vou falar para o Power Query se conecta com aquela pasta que tem um monte de arquivo. E eu quero consolidar aqueles arquivos. Então o Power Query está pronto para fazer isso. Ele vai lá naquela pasta. Então eu vou clicar naquela pasta. Então do arquivo da pasta. Primeira coisa que ele pede para você, vai falar assim, tá bom, de qual pasta você quer, né? E ele já veio o aulão do Power Query aqui, ó, tá? Então ele já estava aqui no meu, porque ele viu que era o último arquivo que eu tinha aberto. Então, aulão do Power Query. Eu deixei selecionado aqui, aulão do Power Query, e vou dar um abrir. Então ele vai lá naquela pasta, vai tentar conectar essa pasta e vai me mostrar o que eu tenho dentro daquela pasta, ó. Ele está me mostrando, ó, dentro dessa pasta você tem esses arquivos aqui. É esse que você quer? Sim, é esse. E aí, perceba, ele me mostrou que existem arquivos abertos, turma. Esse daqui, ó, tá vendo que começa com um til? Significa que esse arquivo está aberto na minha máquina, tá? E aí se eu tentar abrir esse arquivo aberto, vai dar pau. Então a gente até vai fazer uma tratativa no Power Query para não abrir esses dados, porque esses arquivos aqui eles são temporários, tá? E porque eles estão abertos ainda na minha máquina. Então o que eu vou fazer? Como eu tenho que tratar esse dado... Peraí, o computador não zoa. Ó, como eu tenho que tratar os dados, eu vou clicar em transformar, tá? Se eu quisesse combinar, ele já daria tudo para mim, mas vai dar pau. Então, por isso que eu vou em transformar dados. Clico em transformar dados. E aí ele abriu o nosso amigo Power Query, que é o cara que traz as informações de fora para dentro do seu Excel. Então, agora eu tenho aqui, ó, tenho os meus dados. A primeira coisa que eu tenho que falar para o Power Query, esses arquivos aqui que começam com til, eu não preciso deles. Talvez no seu não esteja aparecendo porque você fechou os seus arquivos, eu deixei aberto. Mas eu indico você fazer essa tratativa que eu vou fazer aqui agora, porque se algum arquivo estiver aberto, não vai dar problema nas suas importações. Então, no nome do arquivo, veja, ele conectou com a pasta. Você já se ligou nisso?
Ele já trouxe para mim. E sabe o que você vai usar no Power Query na maioria das vezes? É lindo isso que eu vou falar agora para você. Olha o que você vai usar. O seu mouse. Não precisa programar. E aqui que vem um grande quebra de paradigma, né? Porque antes a gente tinha que saber programar, tinha que ficar bom em programação para você se destacar dentro do seu departamento. E eu me destaquei dessa forma. Eu comecei a programar e tal. Mas agora você não precisa. Agora você precisa ser inteligente de saber que a ferramenta funciona e virar especialista nessa ferramenta. Tá? Então vamos lá. Vou entrar aqui de novo. Aqui, pronto, foi. Vou dar o meu zoom aqui. Então o que eu vou fazer? A primeira tratativa que eu vou falar para o Power Query, putz, não abre esses arquivos aqui. Então eu vou clicar no nome. Na setinha do nome, eu vou vir em filtros de texto e vou falar para ele, ó, não começa com tio. Não começa com tio lá, ó. Então, aplique, olha, filtros arquivos que não começa com tio. Então, vou jogar um tio aqui. Joguei o tio e vou dar um OK. Então, o que ele vai fazer? Opa, beleza. Você não quer aqueles arquivos? Não tem problema, eu não vou importar. Então agora você começa a estar na linguagem do Excel com filtros, você tem um monte de opção aqui. Então ele já falou, beleza, não vou. Se o seu não está aparecendo, faz essa tratativa também. Sempre faça isso, tá? Porque às vezes o arquivo vai estar aberto e vai dar pau. Então filtros de texto, você vem aqui, filtros de texto não começa com... E ele ficou lá com um tio. E agora você vai ver que ele aplicou uma etapa. Olha que legal aqui, ó. Etapa. Então eu tinha a fonte dos meus dados, que estava tudo, olha lá. Agora a próxima etapa é linhas filtradas. E agora você pode, inclusive, editar o que você fez. Então, não existe o Ctrl Z, que é voltar no Power Query, mas existe algo mais poderoso, que é trabalhar nas etapas. Então, aqui na linha filtrada, se eu clicar nessa caixinha aqui, ó, tuf. Quando eu clico na caixinha, ó, não começa com tio, tá vendo? Então, posso vir aqui e alterar de novo aquela correção que a gente fez. Vou dar um OK. Muito bom. Então, fonte e linhas filtradas. Legal. Agora, qual que é o próximo procedimento? Bom, tem os dados aqui. Eu preciso abrir esses arquivos, correto? O que eu preciso aqui? Todo arquivo no Excel, ele é um arquivo binário. Tá bom? Arquivo binário. O que é um arquivo binário? Ele é composto por 0 e 1. Então, ele é um arquivo que... Enfim, não vou explicar o conceito do binário, mas todo arquivo no Excel é um conceito binário. Ele é formado por zeros e uns. Então, assim, vou dar um exemplo. Aquele arquivo está com como é que chama? Linhas de grade. Sabe linhas de grade quando você vê? Está visível? 1 é sim, 0 é não. Então, o arquivo binário é um monte de pergunta, com perguntas e respostas. A célula tal está escrito o quê? Mais ou menos isso, tá bom? E aí ele vai filtrar. Então é arquivo binário. E o arquivo, então o conteúdo do meu arquivo está aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar, Power Query, eu preciso do conteúdo. Se eu quisesse tratar o nome, eu poderia tratar o nome. Eu posso selecionar essas duas colunas e vou falar, o restante eu não preciso, Power Query. Ó, a data, não preciso, não vou trabalhar com a data do arquivo e tal. Poderia, mas não quero. Então clico com o botão direito, selecionei as duas colunas e ó, primeira e segunda, botão direito. E aí, o que eu vou fazer? Vai ter uma opção que é remover outras colunas. Cara, isso não tem no Excel, mas tem no Power Query. Essa opção seria muito legal, né? Apagar outras colunas. Você só seleciona o que você quer manter, né? Então é bem legal isso, ó. Seleciona o que eu quero manter e remover outras colunas. Tuf. Pronto. Então eu tenho o nome e o conteúdo. Agora eu vou abrir esse arquivo. Eu vou abrir de um jeito que talvez na sua máquina, que é muito antigo, o Power Query não vai funcionar. Então você teria que desinstalar o Power Query, instalar de novo, você está nas versões antigas, tá? Mas as versões mais novas, entre aspas, desde 2000 e, sei lá, 16, eu acho, 17, enfim, esse botão funciona. Então quando você clica, ele vai acessar esse arquivo, vai abrir cada um deles e vai falar, pô, beleza, ó, encontrei a tabela 1. Isso aqui é importante. Lembra que eu falei que o objeto tabela, aquela tabelinha ficou azulzinha, inclusive? Essa é a minha tabela. Essa aqui é a minha planilha. É a minha aba que está ali embaixo. Então, tem várias abas, né? O que você quer importar? A planilha ou a tabela? A tabela já vem com cabeçalhos, ela é preparada para isso. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar tabela. Então, vou vir aqui e falar, ó, quero a tabela 1. E eu estou dando um exemplo para o Power Query. No meu caso, as tabelas são com o mesmo nome, tá?
Então, vou dar um tabela 1 aqui, todas as tabelas têm o mesmo nome, vou dar um OK. E ele vai falar, beleza. Vou tentar entrar naquele arquivo, vou criar um arquivo de parâmetro para você, vou criar uma função para você que analisa aquele arquivo, vou juntar todos esses arquivos num só e vou te entregar. Só que eu fiz um clique. E é tudo isso que ele fez, ó. Ele me veio o arquivo de amostra, ele pegou lá o arquivo de fevereiro, tem uma função, você nem precisa saber isso daqui, transformar o arquivo, pegou o arquivo de fevereiro como modelo e tal, e no final das contas me gerou, um aulão Power Query 3, porque é o nome da minha pasta, tá vendo aqui, ó? Ó, aulão Power Query. Tá pronto, ele te trouxe. Aí você pode fechar esses parâmetros aqui, ó, pronto, deixa esse aí, e eu tenho a minha função do Power Query. Então veja aqui, ó, ele criou todas as funções para mim. É importante você saber isso daqui? É importante. Eu explico, a gente explica lá no curso avançado, você vai pegar essa parte do Power Query aqui. Mas, usuários padrões, tá pronto. Pô, Daniel, agora você falou que tinha feito você tinha feito a junção das datas. E você falou, poxa, eu posso fazer isso no próprio Power Query, né? Olha só, janeiro e fevereiro, tá aqui, não tá? Mês e ano, né, tá aqui. Então já veio tudo. Então eu preciso tratar. Então o que eu vou fazer? Eu falei, pô, beleza, eu vou tratar esses dados. Então eu vou selecionar essas duas colunas, tá? Seleciono as duas. Tem vários jeitos de você fazer a tratativa, mas eu vou selecionar essas duas, vou clicar com o botão direito e eu vou clicar nessa opção de mesclar colunas. Mesclar colunas. Ó, mesclar colunas. Eu juntei as duas. Então vou mesclar, eu vou unir. E olha que legal. Separador. Ele já traz então a opção, lembra que eu tive que colocar na mão na fórmula? Coloquei o e-comercial, abri aspas, barrinha, fechei o e-comercial e tal. O Power Query já traz isso. Você quer unir essas colunas com algum separador entre elas, algum traço, algum ponto? Pô, quero o Power Query. Eu tenho que montar uma data Power Query. É mesmo, é? É mesmo. Então como é que você monta a data? Não é com a barrinha? Tem barra aqui? Não tem. Então você entra em personalizado e coloca a barrinha. Ó, geralmente as datas Power Query tem uma barrinha. Qual que é o nome dessa coluna? Dessa nova que você vai criar? Data da venda. Então veja, em um botão só eu já faço isso. E eu vou dar um OK. Então unifiquei e ele me trouxe data da venda. Legal, juntou. Aí agora outro conceito importante. Dentro do Power Query, você tem este carinha aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3 de novo, ABC. Esse cara é o tipo de dado do Power Query. O tipo de dado da sua coluna. Ele ainda não identificou que esse cara é uma data. Então ele está falando, isso aqui é um texto. Isso aqui ele identificou, isso aqui é um número. Lembra que eu falei para você que os números alinhados à direita, os números são alinhados à direita e os textos alinhados à esquerda, ó. Então você bate um olho, você viu a data desse lado, opa, essa data não foi reconhecida ainda como número, tá para cá. Esse número já foi, esse número está certinho. E aqui está a origem dos grandes problemas que você às vezes encontra na sua tratativa dos dados, os tipos de dados. Porque às vezes tem um abençoado que digitou e uma letra. Aí você fala, puxa vida, né? O cara digitou errado, então você tem que tratar aquela coluna. E o Power Query te ajuda nessa tratativa. Pô, beleza. Então eu estou falando, o tipo de dado é importante. O que eu vou fazer? Eu vou falar, Power Query, tenta reconhecer esse texto aqui como data. Vamos ver? Ó, vim aqui no texto. Vocês estão ouvindo o cachorrinho latir? Fala aí se você está ouvindo, porque eu acho que ele está aparecendo. Eu vou tentar tirar aqui. Não estou conseguindo clicar aqui. Aqui, vamos lá. Aqui, ó, ABC. E eu vou falar para ele, ó, tenta reconhecer como uma data. Data. E ele reconheceu como uma data. Então, o que eu fiz aqui? Eu falei para o Power Query, muda o tipo do texto para mim para data. E ele mudou para data. E veja, a data já ficou alinhado à direita. Então agora eu sei que é um número. E eu sei que o Power Query vai entender, o Excel vai entender isso aqui como data, a tabela dinâmica vai entender como data porque deu certo. Então vim aqui e alterei o tipo para data, né? Pois é. Turma, então o que a gente fez aqui? Juntamos o poder do Power Query, criamos o código do produto, quantidade, data da venda e agora, Daniel, eu preciso
fazer tabela dinâmica desse cara, né? Pois é, o seu Excel tá parado aqui atrás, ó. Inclusive, você não consegue mexer no Excel com o Power Query aberto, tá? Então, você tem que fechar o danado do Power Query. Como é que eu fecho? Você clica neste botão, fechar e carregar, e ele vai subir para o meu Excel. Subiu, turma. Então, agora você tem uma consulta vindo do Power Query. Tem uma consulta vindo do Power Query. Os dados já estão lá. Só que ele ficou, por exemplo, fora da ordem. Não sei se você reparou. Ó, fevereiro, janeiro e março. Puxa. E agora? Vou ter que refazer tudo? Não precisa. Você vai editar a sua consulta. Porque agora eu vou editar ela. No meu já apareceu consultas e conexões aqui do lado. Se não tiver aparecido no seu, eu vou fechar, tá? Clico aqui, vou clicar na guia dados e dentro da guia dados eu tenho consultas e conexões, que é esse cara aqui, ó. Então eu habilito consultas e conexões, ele volta a aparecer. Posso abrir por aqui. Posso entrar no obter dados e iniciar o editor do Power Query, que dá para ir por aqui também, tá bom? Então tem vários jeitos de você voltar na sua consulta. Mostrei 2 jeitos. Vou clicar aqui, ó, a minha consulta aqui, ela está até selecionada. Eu passo o mouse em cima, tem o editar, ou eu clico com o botão direito editar, tá bom? Eu vou clicar em editar e ele vai voltar na minha consulta. Por quê? Porque eu quero deixar os dados organizados, né? Não quero deixar fevereiro na frente, eu quero colocar janeiro, fevereiro e março. Então pego data da venda e eu classifico de ordem crescente. Ó, peguei a data da venda e classifiquei. Então a gente vai usando o mouse, né? Classifiquei. Vou fechar e carregar e ele vai atualizar. E ele já atualizou para mim aqui, ó, janeiro, fevereiro e março. Então agora eu vou simular como se existisse o mês de abril. Olha, acabou de cair o mês de abril. Então preste atenção no que eu vou fazer, porque agora começa o poder do negócio, né? Até agora você já viu o poder e fala, putz, isso aqui é legal, posso usar muito na minha empresa, tal, né? Mas imagina que você agora tem um novo dado, chegou o mês de abril. E o mês de abril, lembra como vem o mês de abril? Não vem a data com um ano separado e tal? Pois é. Então o que eu tenho que fazer então para conseguir trazer o mês de abril para cá? Primeiro eu vou construir o mês de abril, que eu não tenho ele ainda. Então eu vou construir. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu estou com os arquivos abertos, lembra? Tinha deixado uns arquivos abertos. Ó, fevereiro. Tá aqui o fevereiro. Vou construir o mês de abril. Vou dar um F12. Vou clicar e vou dar o nome abril. Ó, ABR, tá? Seguindo o padrão. E estou salvando o mês de abril aqui. Então, esse aqui é o mês de abril. Então, vou escrever o mês de abril seguindo o padrão, né, turma? Tem que existir um padrão. As planilhas elas são iguais, tem as mesmas colunas, porque eu estou tratando dos mesmos dados, simplesmente está vindo novas colunas. Mas, Daniel, e se tivesse uma nova coluna? Você tem como... O Power Query ele vai entender que uma nova coluna ele vai jogar num banco de dados. E a gente fala sobre isso no curso, óbvio. Daniel, e se eu não quisesse importar uma coluna? Você tira ela. Então você consegue fazer algumas ainda tratativas, mas o conceito é essas colunas têm que ser iguais. Não faz sentido eu colocar tudo na mesma pasta, dados, por exemplo, de venda e outros dados de estoque. Você não está falando banana com banana. Você está falando banana e laranja. São frutas diferentes, né? Então, as coisas têm que ser organizadas, né? Pelo menos algum padrão. Então, código do produto, abril e ano. Show, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou salvar esse cara, porque eu tenho que salvar. Não posso esquecer de salvar. Vou fechar o mês de abril aqui. Voltei para o meu arquivo. E agora, eu tenho que fazer tudo de novo a tratativa? Não precisa. Agora você vai clicar com o botãozinho direito e vai clicar em atualizar. Eu atualizei os meus dados e agora eu já tenho abril aqui na minha pasta. Isso muda tudo. Isso muda da água para o vinho o seu trabalho. Porque agora você consegue entrar na sua empresa e automatizar muitos processos dentro da sua empresa usando o mouse. Agora você fica uma pessoa independente, você não precisa mais dos outros para criar os seus códigos para importar. Agora você consegue tratar os dados da sua empresa pelo Power Query. Então agora você consegue estar inserido nesse mundo de tecnologia sem precisar ser um cara de TI. E isso a gente está falando de tratativa de dado, a gente está falando
de você conseguir enxergar os dados, corrigir esses dados, preparar esses dados, que eu falo muito no curso, que é estruturar os dados, que existe um padrão para você estruturar os seus dados. Eu estruturei os meus dados e eu estou pronto para ir para o próximo passo, que é criar as minhas dinâmicas, para eu criar as minhas análises. Eu estou pronto para dar o próximo passo, para fazer os meus dashboards. Eu estou pronto para deixar essa minha planilha com os links que eu mostrei para vocês, com os botões bonitos e tal. Então significa que você passa a entrar no mundo de tecnologia, mesmo que você não faz parte de tecnologia. E aqui, turma, tem uma grande sacada para o mercado. Muitas pessoas não conhecem o poder que tem nas mãos do Excel. As pessoas não sabem o poder que tem na mão. Muitas pessoas desconhecem o Power Query, nunca ouvi falar do Power Query. E isso está desde as versões de 2000, surgiu, se não me engano, na versão 2011, acho que foi o ano 2011 ou 2012 o Power Query. Nós estamos falando de quase 10 anos que essa ferramenta existe e sendo atualizada aí dentro do Excel, com novos recursos sendo aprimorados dentro do Excel. A gente está falando que com o Power Query, você, por exemplo, você consegue fazer tratativas de dados que muitas vezes o seu sistema gera, que você fala, eu nunca vou conseguir analisar um dado, eu nunca vou conseguir extrair informação desses dados, porque está tudo torto. E aí você fica naquela agonia, puxa vida, eu preciso de alguém para me ajudar, preciso depender de outras pessoas. Então, quando você vira o nosso aluno, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ó, você tem aqui o começo dos cursos e você tem aqui o Power Query, que é o primeiro curso de Power Query. Aí eu tenho um curso de Power Query linguagem M, que é o avançado, que eu já vou falar, e eu quero casos de usos. Por quê? Muitas empresas geram dados nesses formatos aqui que a gente vai mostrar para você. Então, às vezes, você fala, nossa, minha planilha vem células mescladas com 2 cabeçalhos, Daniel. Ó, vou dar esse exemplo aqui para você ver. Ó, estruturando uma tabela com 2 cabeçalhos. Então, muitas vezes, o seu sistema gera uma planilha desse jeito aqui, ó. Quer ver? Olha esse dado aqui. É o Wesley que está dando esse curso. Deixa eu pegar aqui a musiquinha. Deixa eu tirar a musiquinha. Vou colocar a parte, um trecho da aula para você ver como é que tá como que tá esse... Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Terceiro caso de uso que nós vamos resolver. E esse caso de uso está bem legal, tá? Vem para a tela. Nesse caso de uso, a pessoa, né, que preencheu essas informações, né, ou ela veio de algum outro arquivo, né, de algum outro sistema, como que ele veio? Aqui na primeira linha, tá a data, correto? Olha que bagunça, tá a data. Na segunda linha, tá o curso, né? Opa, tá o curso. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês, tá? E aqui na terceira linha em diante, tá os estados, tá? Então se liga, ó, tá completamente desestruturada essa tabela. Ela cresce para baixo, pro lado, e ainda tem 2 cabeçalhos, que tem o curso e tem a data. Então eu não sei quem que foi abençoado que cria esse tipo de relatório para você exportar, né? E tem muitos sistemas que geram desse jeito. Esse aqui é a terceira aula do caso de uso. Então, dentro dos cursos, e é por isso que eu falo, você tem que virar especialista no Power Query. Não dá para eu te deixar especialista no... Vou dar mais alguns exemplos aqui, mas não dá para te deixar especialista no Power Query em uma aula, em 2 horas. Você tem que passar por um curso. Porque assim, às vezes você fala, pô, já sei pegar os dados de uma pasta. Pô, legal, mas você vai pegar um dado, provavelmente, às vezes, num teste de Excel, que tá desse jeito. E aí você sabe se a pessoa sabe ou não utilizar o Power Query. Isso num teste de Excel ou na própria empresa, turma. Você tem a sua empresa que vem os dados lá e você fala, tá, e aí? Eu fiz uma aula, mas como é que eu vou? Então, você tem que virar especialista nessa ferramenta do Excel que está mudando o jogo no mercado. Isso está mudando completamente. As pessoas que dominam o Power Query, ela domina trabalhar com dados, domina a análise do dado, ela domina a tratativa do dado. E você só consegue transformar em informação os seus dados se você trata o seu dado. Isso aqui não é nada, isso aqui que você está vendo. Tem um monte de número ali jogado. E aí, como é que eu faço a análise? Como é que eu sei que o Power Query vendeu mais, em qual dia, em qual ano, em qual cidade? Você não consegue, porque tá lá os dados e a gente fica sofrendo muito no Excel. Acha que tem que fazer VBA. Então, eu faria um código VBA de trocar e cruzar. Não precisa, né? Não precisa, já está pronto. Legal? Para você que quer ficar especialista na ferramenta, a gente tem aqui na nossa plataforma, que nem eu mostrei para você, são 3 cursos de Power Query.
É o primeiro curso, segundo curso e o terceiro curso, que é os casos de uso. Então você consegue, por exemplo, trazer dados da internet, você consegue fazer gerar um banco de dados através do Power Query. Cara, é demais isso daqui. Você consegue fazer funções dentro do Power Query, tá? Vou dar mais exemplos com o Power Query. Vamos lá, vamos dar sequência então aqui. Voltei. Então tá, turma. Então agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dar mais uma sequência para que a gente possa trazer informação de um outro lugar. Então, mostrei para você que o Power Query traz informação, por exemplo, de uma pasta, correto? E você faz algumas tratativas dentro desse arquivo. Vamos dar mais um exemplo? Imagina que você trabalha muito com preço do dólar. Então, você trabalha com um produto que toda hora você tem que ir lá no site, em algum lugar, analisar o preço do dólar e fazer alguma correção de quanto está o dólar, da sua carteira e assim por diante. Então, o Power Query, ele consegue... Você consegue usar o Power Query para trazer dados de outros arquivos, de outras informações. Olha que louco. Você consegue pegar o Power Query para pegar um arquivo de PDF. Cara, o Power Query consegue ler PDF. Você tem noção disso? Você tem lá um PDF que foi gerado pelo seu sistema. Puxa, Daniel, meu sistema gera em PDF, é um sufoco. Putz, cara, o Power Query consegue. Desde que seja um PDF, que não seja uma imagem, não seja uma foto, tá? Ele tem que ser aquele PDF que você consegue selecionar o texto. Legal? Ele consegue trazer de JSON. JSON são resultados de API. Então, por exemplo, tem a API do Correio, que a gente ensina você a conectar. Tem uma API do Google, que a gente ensina a conectar. Dentro do curso eu falo, ó, vou te ensinar como você abre uma conta no Google, como você conecta e tal, papapá, barará. Então dá para você conectar. Dá para pegar de arquivos de texto, de arquivo de CSV, né? Dá para pegar do próprio SharePoint, quem trabalha já no ambiente 365 e precisa pegar os dados lá do SharePoint, você consegue conectar por aqui também. Então ele é um grande conector de dados. Você consegue pegar de bancos de dados do Access, do SQL, ele conecta direto com o SQL. Ele tem conectores da IBM, do MySQL, do terminal, do SAP HANA. Quem trabalha com SAP e tem um módulo de HANA, ele consegue acessar o SAP HANA. A Microsoft, do Azure, então você consegue pegar conexões do próprio Azure, do Power BI, e aí ele conecta direto. Serviços online, listas do SharePoint, Salesforce, quem trabalha com Salesforce, né? Cara, vai embora. Outras fontes, do Active Direct, que é da Microsoft também, da web, da tabela, barra intervalo, criar uma consulta em branco. Turma, isso aqui é um mundo de possibilidades, tá? Então a pasta, tipo, é 1% que eu tô te mostrando do que dá para fazer dentro do Power Query. É muita coisa legal. Então, eu vou dar o exemplo pegar o exemplo do dólar, tá? Vou pegar o exemplo do dólar. Então, vamos pesquisar um site que tem o dólar. Geralmente, um site que tem um dólar é o UOL. Então, eu vou colocar assim, ó, dólar, UOL. Vamos ver o que vai vir. Veio o primeiro link aqui, ó, cotações. Vamos ver se esse primeiro vai vir no modelo que a gente precisa. Aqui eu tenho o dólar comercial, alterar moeda, e ele veio aqui. Eu vou tentar conectar, mas eu acho que não vai dar certo. Mas eu vou tentar conectar, tá? Que eu fiz esse exemplo outro dia, em alguma aula aí que eu não me lembro. Vou copiar esse link do UOL, ó. Economia UOL, câmbio, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vou copiar. Vou lá no meu Excelzão, vou obter dados, estou na guia dados, obter dados de outras fontes da web. De outras fontes da web. Legal. Vou colar o dado aqui, ó. De outras fontes da web. Economia UOL, cotações, câmbio. Vou dar um OK. Então agora eu estou falando, Power Query, vai lá na web e conecta com aquele site. Por enquanto que está conectando, muitas pessoas perguntam, Daniel, então dá para conectar de qualquer site? Daniel, a minha empresa tem um banco de dados, resolvi meu problema porque eu vou lá no banco de dados e conecto e não sei o quê. Posso pegar de lá? Depende. Depende de como o site foi criado, depende do nível de criptografia que tem no site. Se esse site tem usuário e senha, é muito provável que você não vai conseguir conectar. Então, nesses casos, é bom que a sua empresa crie APIs para você. E aí, dentro das APIs, você consegue conectar através desses dados, tá? Enfim, então depende. E é por isso que eu estou usando esse exemplo, porque depende. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Ele leu lá o site e falou, ó, tem duas tabelas. Tem documento e tabela 0. Documento.
Geralmente o document não tem nada. Table 0, tabela 0, não veio nada. Tá tudo null. O null significa veio vazio. Pô, Daniel, não veio. Pois é. Esse site não deu certo. Vamos tentar outro? Por quê? Porque ele vai tentar ler objetos tabelas que foram criados como tabelas lá na web. E aquele site específico não é uma tabela, é tipo um JavaScript, ele é diferente e tal. Vamos tentar outro, tá bom? Não tem problema. E isso acontece, tá? Então vamos tentar outro. Lá na pesquisa, eu vou voltar no Zoom, no Google. Aqui embaixo tem uma outra, ó. Cotações, conversões de moeda. Vamos tentar ver essa daqui, ó. Esse segundo... Aqui. Aqui, ele tem uma tabela, ó. Ó uma tabelinha aqui, ó. Viu? Coluna e linha. Então, aqui tem uma tabela, turma. Ah, agora o Power Query vai conectar. Aquele primeiro não tinha uma tabela. Aquele primeiro só estava mostrando aqui em cima. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Era mais ou menos isso daqui, ó. Você viu que desceu uma caixinha? Esse aqui é um objeto da web que não é tabela. Esse aqui é tipo um JavaScript, um outro troço aqui, tá? Ele não leu o Power Query. Ele está preparado para ler esse tipo de dado aqui, ó, tabela. Ó, aqui eu tenho uma tabelinha que eu consigo selecionar os dados, posso copiar e colar e tal, não sei o quê. Mano do céu, vocês viram o Bitcoin? Fiquei sabendo, eu vi uma matéria hoje, o negócio tá bombando, né? Chegou a 65 mil dólares um Bitcoin, turma. Aumentou mais 3%. Nossa senhora. Quem comprou Bitcoin tá feliz, hein? Diz que esse mês só aumentou, só esse mês, 30%, parece. Beleza, tem uma tabela aqui. Então eu vou pegar cotações, vou copiar, vou lá no Excel e vou fazer de novo. Então, dados, obter dados do arquivo da web. Não, não é do arquivo, perdão. É de outras fontes da web. Colei aqui. Ó, vou dar um OK. Vamos lá, turma. Então aqui, ó. Aqui, tá vendo que ele pegou um monte de tabela agora? Que beleza, hein? Pegou um monte de tabela. Commodity, documentos gerais, inflação, maiores altas, maiores baixas, mais negociadas, tem nome as tabelas. Produtos agrícolas, table 0, tem um monte de tabela. Aí você vai clicando, ó. Commodities. Petróleo, ouro, ó, já deu para pegar o valor do ouro, nem sabia que tinha lá. Documentos geralmente não tem nada, gerais. Selic, tanana, inflação. Mais altas, ou seja, as que tiveram maiores altas, né? Olha, mano, Pão de Açúcar teve a maior alta. Eu tinha essa ação aqui, eu vendia danada. Maiores baixas, ó. Quem baixou mais, enfim, negociar, não é negociado, produtos agrícolas, table 0. Vamos ver essa table 0. Achamos! Olha o dólar aqui, ó. Dólar turismo, tá vendo? Preço dele tá aqui. Libra, vamos ver os outros. Tabela 1. Não sei o que é isso, os outros indicadores aqui, o table 2, table 0. Então, essa aqui serve pra gente, né? Então tá bom, eu vou transformar os dados. Puf, transformar dados. Adivinha o que ele vai fazer? Ele vai pegar o dado da web e vai trazer para dentro. Pronto, ele trouxe para dentro do Power Query. Então, ó, eu tenho aquela consulta que eu tinha feito aqui, lá do aulão e tal, e agora tem essa table 0. Essa aqui é o dólar, né? Então, vou clicar com o botão direito, vou renomear esse cara e eu vou chamar dólar, cotação do dólar. Beleza. O que eu preciso? Ah, Danielzinho, você precisa do dólar turismo. Bitcoin não preciso, peso argentino, Libra, né? Então, o que eu vou pegar? Vou pegar o dólar, certo? Eu quero filtrar igual a essa linha, ou seja, tudo que é igual a essa linha. Então, posso clicar com o botão direito, filtro de texto é igual a. Olha como o Power Query é inteligente. Pô, isso aqui é muito legal, cara. Eu selecionei essa célula, ou essa célula, né, do Power Query, cliquei com o botão direito, filtro de texto é igual a. Então, toda vez que eu clicar nesse igual a, ele vai tentar filtrar toda essa tabela aqui que sejam iguais a dólar turismo. Então, não preciso vir aqui filtrar igual dólar, selecionar. Basta vir aqui. Epa, zoou aqui, peraí. Basta vir aqui, ó, seleciona ela. Eita, Lelê. De novo, botão direito, filtro de texto é igual a. Pronto, filtrei. Quer ver a variação? Não, só quero ver o valor. Coluna 2 não preciso, não precisa. Remover. Botão direito, remover. Coluna 1,
E esse cara aqui que é o valor, né? Então seria cotação. Vou dar um duplo clique nela e escrever cotação. Ó, cotação. E ele já entendeu que é uma moedinha, tá vendo? Porque é um número contábil, né? Tem vírgula e tal. E esse cara aqui vamos chamar de moeda. Dólar turismo. Então você dá duplo clique e altera a coluna. Vamos levar esse cara para lá? Vamos embora. Fechar e carregar. Ele vai abrir então uma nova consulta vindo de fora. Abriu a nova consulta, dólar turismo. Então, estando de manhã o dólar sendo atualizado no site do UOL, o que você vai fazer? Botão direito, atualizar. Ele vai lá no site do UOL, já foi super rápido, ó, já conectou e já viu qual era o valor. Sacou? Turma, isso aqui é demais, turma. Então o Power Query consegue conectar da web, ele consegue trazer dados de fora para dentro do seu Excel, tratar os dados, arrumar os dados, desde que você trabalhe do jeito certo e seja um especialista em Power Query. Turma, isso aqui muda o jogo. Você precisa virar um especialista em Power Query para você ser diferenciado. Precisa. Eu tô aqui vestido por causa disso, né? Eu vim de uma empresa agora, uma empresa do ramo de seguro de saúde. Você olha para o lado, você vê aquelas tabelas todas desestruturadas. Você vê, eu sempre pergunto, mas as pessoas não conhecem. Eu falo, você já ouviu falar de Power Query? Hã? Não. E a pessoa sofre para fazer o fluxo de caixa dela há 6 meses na empresa. Porque vem o dado, ela tem que tirar, copiar e colar, puxar, bater, voltar e não sei o que, e tem que tratar e tem que relacionar. Power Query relaciona a tabela para você. Você não precisa ficar relacionando via PROC-V. Então, assim, é muito sofrimento à toa. Muito sofrimento à toa. Acho que está no momento, você que tem que passar de fase. A gente tem que passar de fase. Eu vejo a vida muito em fases, né? Tem aquela fase que você está estudando muito, tem a fase que você está na faculdade, tem a fase não sei o quê. Cara, você tem que passar pela fase. Quem está no mercado de trabalho, na área administrativa, e que quer subir para a gestão, você está falando de gestão de números, de pessoas, de dados, de processos. E as empresas usam Excel para isso. Então, você tem que passar por essa fase na vida de, cara, agora o Excel já domino. Vamos para a próxima etapa, né? Talvez dominar o Power BI, talvez dominar outras ferramentas, entrar no mundo de BI. Mas tem muita gente que é de BI, presta atenção, tem muita gente que é de BI, os caras não conhecem Power Query. Então, assim, puxa, já vou sair programando e tal, e Python, não sei o quê. Pô, legal, Python é bom, é importante, dá para conectar. Mas, assim, cara, muitas coisas que você consegue fazer no Python tá aqui no Excel para você fazer. Então, muitas vezes, não sai por aí fazendo milhares de cursos e tal, e você pergunta, você domina o danado do Excel? Não. Você sabe fazer tabela dinâmica? Não. Sabe fazer o Power Query? Você sabe que esse cara tá aqui para ajudar? Tem função que você consegue fazer tudo no Power Query, que dá para conectar com a web. Putz, Daniel, não sei. E aí tá estudando Python lá, super avançado e tal. Nada contra. Não tô sendo contra isso, presta atenção. É muito importante você aprender e ter conhecimento a rodo sobre análise de dados, que é uma área super importante hoje em dia, né? Saber analisar dados é um diferencial hoje no mercado de trabalho. Já trouxe várias pessoas do mercado, do LinkedIn, gerente de RH para vocês, para falar sobre isso. No curso eu falo sobre isso. Assiste a palestra lá da Carol, do RH e tal, sobre análise de dados. É muito importante analisar dados, é excelente, você tem que estar inserido. Mas, cara, vai primeiro pro Excel, passa dessa fase antes de começar uma outra fase, né? E tá aqui, tá tudo estruturado, vai passo a passo, tal. E aí depois você passa para a próxima fase e vê onde você quer se especializar. E tem muitos especialistas de Excel que já ganham muito dinheiro trabalhando com Excel. Por quê? Porque você olha pro lado e as pessoas não sabem Excel. Então você é um cara diferenciado, você é uma pessoa diferenciada, você tem muito mais chances, né? Então, turma, é excelente isso daqui, tá? Isso aqui muda o jogo completamente do Power Query. Legal? Quem tá aqui ainda quem não é assinante do canal da Doutores do Excel, assina a Doutores do Excel e clica aqui para se inscrever e ativa o sininho das notificações, tá? Porque quando você ativa o sininho das notificações, a gente... Quando você ativa o sininho das notificações, eu entro ao vivo e você é notificado. Eu mando vídeo e você é notificado. Então, faça isso. Gostou dessa live? Não deixe de deixar sua curtidinha aí, né? Simone, sou principiante nessa matéria devido... Eu estou cursando bacharel em psicodagogia.
não, acho que escrevi errado, né? Não sei se é psicologia ou psicodagogia, e tá certo mesmo, sei lá. E aí a minha ignorância não conhece. Me vê a necessidade de crescer os meus leques de conhecimento em informática. Simone, é muito importante entrar no mundo da informática, Simone. Quando a gente entra no mundo da informática, a gente entra dentro do mundo de tecnologia. Quem são as pessoas mais ricas do mundo? Tecnologia. Facebook, Amazon. Cara, tecnologia. Quem conhece e acompanha o mercado sabe que a tecnologia cada vez mais é mais importante no mercado. Várias e várias pesquisas. A área de tecnologia está em alta. Por quê? Por causa disso. Uma das coisas que a gente está vendo é por causa disso. Porque é o poder de analisar dados. É o poder de você conseguir analisar os dados. Dá uma olhada. Vou dar um exemplo aqui da Raíssa. Eu tenho um exemplo da Raíssa aqui. Tem vários alunos, né? Por enquanto você faz o sorteio, dá uma olhadinha no que aconteceu com a Raíssa. E ela é estagiária. Olha que incrível que a Raíssa fez depois de passar pelos nossos cursos. Esse é um indicador que você está usando hoje lá na sua empresa, é isso que você criou? Isso aqui tudo eu não teria feito de jeito nenhum se eu não tivesse feito o curso. Então, eu consegui fazer todos os indicadores. Então, eu fiz absenteísmo, afastados, todos os indicadores que geralmente olham nas empresas, tá tudo dinâmico. Imagina a cara do seu chefe olhando pela primeira vez esse dash e falar, uau, como assim a estagiária? A estagiária tá fazendo muito melhor do que a equipe inteira. Quando eu apresentei, eu recebi um parabéns formalizado da diretora de RH. Eu tinha acabado de entrar na empresa. Eu acho incrível a Raíssa. Porque a Raíssa representa o que a Simone estava falando aqui. A Raíssa é estagiária, ela entra, monta um painel que ninguém nunca tinha montado. O painel dela tá bonitinho e tal, dá para fazer algumas melhorias, mas tá lindo o painel já, com vários botõezinhos lá funcionando. Ninguém nunca tinha apresentado os dados numa empresa mega grande do jeito que a Raíssa apresentou. Ela acabou de entrar, a diretora do RH vai lá na estagiária e falou, olha, parabéns, nunca ninguém gerou isso daqui na empresa. A Raíssa, o que aconteceu com ela? Ela gerou valor tanto para a empresa e ela gerou valor para ela. E isso vai fazer, aos poucos, com que a Raíssa fique conhecida no departamento como a menina que consegue analisar os dados, como a menina que consegue gerar dados, gerar informações de dados. E o nomezinho dela, com certeza, ó, vai pulando. E é isso que tá a grande oportunidade que a gente tem quando as pessoas dominam o Excel. E muitas vezes a gente negligencia isso, né? Ah, não, é só Excel. Não, não é só Excel. Você está entrando num mundo de análise de dados. Você está entrando num modelo de conseguir apresentar os dados da sua empresa que muitas vezes ninguém nunca conseguiu apresentar. Ninguém, né? Então tem que estar inserido no mundo de tecnologia. Tem que dominar o Excel no sentido de ir para a próxima fase, no sentido de você evoluir, né? Que bom que você chegou até o final. Quero saber o seu nome. Coloca o seu nome aqui embaixo se você chegou até o final desse vídeo, porque eu sei que você quer ir para a próxima fase da sua vida e isso é muito bom. Não deixa de curtir essa live se você gostou, de compartilhar com outras pessoas e se inscrever aqui no nosso canal, que sempre tem conteúdo incrível para você. E a gente se vê numa próxima aula.